Cara, eu estava fazendo uma reflexão em cima do texto de Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33. Mais especificamente no verso 33, onde diz assim: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sempre entendi o conceito, mas eu nunca entendi a prática desse conceito. Até eu perceber em que eu oro por essa prática constantemente há muitos anos. Eu me converti em 2011 e desde a minha conversão eu sempre entendo que nós devemos orar. Jesus em Mateus capítulo 6, ele nos dá um padrão de oração. Ele nos diz que nós devemos orar conforme ele ora lá em Mateus capítulo 6. E é muito interessante porque Jesus ele ora assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. É muito interessante porque a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos e como nós chamamos, ela se inicia falando do Pai. E logo em seguida, depois de pedir para que o Pai faça a sua vontade, nós pedimos então para que ele dê a nós o pão de cada dia. É muito interessante porque se você entender a sequência, se você entender esse conceito na prática, você entende que primeiro, no padrão de oração que Jesus nos dá, primeiro nós oramos pedindo o quê? Pedindo o Pai, pedindo o céu, pedindo o reino de Deus. E depois nós pedimos o pão. É muito interessante porque se você entender o padrão, se você entender esse conceito na prática, você entende que é o Pai que provê o pão e não o pão que provê o Pai. É por isso que em Mateus 6,32 Jesus diz: busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É muito interessante porque é a mesma coisa do Pai Nosso. Quando nós oramos primeiro ao Pai, para depois nós pedirmos a Ele o pão. Então, o que quer dizer? Qual é a reflexão que eu tive? A reflexão é a seguinte: o Pai, ele provê o pão. Se você entender a palavra, o significado da palavra prover, você vai entender que prover é atender às necessidades, entregar o que for necessário, suprir com o que faltar, suprir com o que necessitar. Então, o que eu entendo com tudo isso? Eu entendo que se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos o Pai, se nós buscarmos o reino dos céus, tudo será dele a provisão para tudo. Então, se nós buscarmos o Pai, ele nos proverá o pão. Olha que interessante, porque uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: eu entendo que Deus proveu o pão, mas eu acho que ele proveu o trabalho também, porque eu preciso trabalhar para conquistar o pão. Mas é aí que entra a ideia do o Pai prover tudo. É aí que entra a ideia do buscar ao reino de Deus e as demais coisas serem acrescentadas. É aí que entra a ideia da palavra prover. Porque se prover é suprir qualquer necessidade, então se a minha necessidade, se o pão que me falta hoje é força, é empenho, é inteligência para eu poder trabalhar, Deus vai suprir essa minha necessidade. De que forma? Dando oportunidade a ela. Dando oportunidade para que ela seja feita. Dando oportunidade para que eu coloque em ação aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Então a minha reflexão que eu deixo para vocês é essa. Se alguém quiser mandar um comentário aí, se eu conseguir ler aqui, eu respondo, mas eu fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês mais uma reflexão. Cara, é o seguinte, nunca se esqueça disso. Se você puder, se tiver um tempinho, pega uma Bíblia. Se você não tiver Bíblia, baixa no teu celular, é muito simples. Baixa lá e lê o capítulo de Mateus, você vai ver como é rico. Jesus ele fala sobre a oração, sobre o padrão de oração, e ele fala sobre essa reflexão que nós tivemos hoje, que é a questão de você buscar ao Pai para que ele venha prover o pão. Lembre-se sempre, nunca se esqueça, que é o Pai que provê o pão, mas não o pão que provê o Pai. Então, quando você terminar de assistir essa reflexão, se você puder, se você tiver vontade também, faça a oração do Pai Nosso. Mas faça a oração entendendo tudo aquilo que você está falando. Faça a oração entendendo cada palavra. E você vai entender que a sequência das palavras e cada uma delas diz
que o primordial na nossa vida é o reino de Deus, que o primordial na nossa vida é o reino dos céus. Sabe o que é buscar ao reino de Deus? Primeiramente, é você entregar a sua primazia, é você entregar tudo que você tem de melhor primeiro para Deus. Ou seja, eu acordei pela manhã, chega de procrastinar, chega de ficar reclamando. Acordou pela manhã, faz uma oração, agradece a Ele por estar vivo. Acordou de manhã, faz uma oração e fala: Senhor, que seja feita a tua vontade no meu dia hoje. Você acordou de manhã, dobra o teu joelho e ora. Ah, não tenho tempo, às vezes eu acordo muito em cima da hora, durmo poucas horas por noite. Acordou, abriu os teus olhos. Senhor, muito obrigado. Vai meditando, vai fazendo suas coisas, mas vai meditando, entregando o teu melhor para Ele. É isso que é buscar a Deus primeiramente. É entregar o seu melhor, o primeiro. E eu garanto para você que as demais coisas vão ser supridas na sua vida. As suas necessidades serão supridas. E Deus, assim quando você entender o que é orar dizendo: Senhor, faça a tua vontade, você vai perceber que a vontade dele é muito maior e muito melhor do que a nossa. Então tudo que for melhor e maior para a nossa vida, Deus vai nos suprir. Certo? Espero que essa reflexão tenha servido para você. Agradeço por ter assistido esse vídeo aí. É isso, é curtinho. Eu não quero me alongar muito. Vou tentar estar fazendo esses vídeos aí mais vezes. Se você quiser e puder participar, manda lá um comentário. Se eu puder ler lá na hora, eu vou tentar responder o teu comentário. E é isso. Valeu, galera. Um forte abraço aí para todos.